Olá, como vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que momento vocês estão me assistindo aqui. Meu nome é Lara Porteiro, sou professora orientadora da LS Concursos há bastante tempo já. E se você está assistindo aqui hoje, é porque você quer prestar o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, certo? Esse que é o maior tribunal de justiça do mundo em número de processos, né? E por conta disso mesmo, a gente tem uma frequência de provas muito grande no TJ São Paulo que eu vou explicar para você já já, certo? Estou chamando essa live de A Hora de Começar a Estudar é Agora. Eu quero falar com vocês também sobre a importância dessa antecipação nos estudos, tá bom? Vamos lá então. Pessoal, nós temos sim a previsão de um novo concurso de escrevente ainda este ano de 2026. Sim, tivemos vários nos últimos anos e já se fala em um novo concurso. Confiem. Quando fala, sai, tá? Como falei para vocês, é um tribunal muito grande, acontecem muitas aposentadorias, acontece uma rotatividade ali, pessoas que passam em outros concursos, abrindo esse precedente de vagas aí, gente. Já são, hoje, tá, em torno de 3.000 cargos vagos para escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, não fiquem se perguntando se vai sair, quando vai sair, comecem a preparação de vocês. Não houve, desde que eu acompanho esse concurso aí, lá para meados de 2018, não houve nenhum momento em que se falou de concurso e ele não saiu. Toda vez que começou o boato, esse concurso realmente saiu, tá? Falando um pouquinho do escrevente para você que ainda não conhece essa prova, quem quer entrar aí no mundo dos TJeiros São Paulo, tá? Esse concurso é historicamente feito pela Banca Vunesp, que é uma banca que eu acho muito justa, que eu gosto muito de trabalhar. As questões, elas são objetivas, diferente de uma FGV, que a gente briga com o gabarito, principalmente de português, a Vunesp não. A Vunesp é aquilo, ela vai privilegiar o aluno que estudar muito, que focar ali na banca, que se especializar na banca. Então, para mim, tá, na minha opinião, é a banca mais gostosa de se estudar e de se trabalhar, que é o meu caso, né? Esse concurso, pessoal, ele exige apenas nível médio e ele tem o adicional ali, né, de qualificação que eu coloquei para vocês, que é super bacana. Não vou entrar em detalhes, vocês podem verificar tudo isso no último edital do concurso de escrevente que teve para a capital aí em 2025. O salário inicial de escrevente aí é em torno de 5.500, mas tem diversos benefícios. Como eu falei para vocês, tem adicional de qualificação, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio saúde e o que é bem bacana também, a progressão na carreira. Eu tenho muitos amigos escreventes e acreditem, ninguém ganha só esse valor, tá? Todo mundo que tá lá dentro ganha bem mais. Além dessa questão da promoção, a gente tem oportunidades dentro do Tribunal de Justiça, como cargo de chefia, cargo de auxiliar de juiz, tá? Então, contem com uma remuneração maior do que essa aí, que já é bem legal, né? Além disso, pessoal, eu queria ressaltar uma informação bacana. Na última prova, entre edital e prova, a gente teve 128 dias para estudar. Isso deu mais de 4 meses. Mas não quer dizer que o aluno que nunca estudou para o TJ São Paulo, ao sair edital, vai dar tempo de ficar preparado. Em regra, não dá. Tá? Eu só quis dizer que teve um tempo bacana aí para o aluno se aprimorar, aquele que já vinha estudando, e ficar competitivo para a prova. Mas, normalmente, esse lapso aí é de 3 meses, certo? A validade do TJ São Paulo, isso é algo que chama muito a atenção. Diferente de 99% dos concursos, que há a validade de 2 anos, prorrogável por igual período, ou seja, normalmente 4 anos a gente tem de validade de concurso. O TJ São Paulo, ele tem validade de 1 aninho, prorrogável por igual período. Por isso que a gente fala dessa frequência de provas, né? Às vezes a cada 1 ano, às vezes a cada 2 anos, mas escreve, a gente tem prova do TJ São Paulo. Então, esse é um concurso que acaba sendo extremamente atrativo e eu vou explicar um pouquinho mais
Por que esse concurso é tão especial? Porque eu gosto tanto de trabalhar com ele, assim como vocês, eu já tive o sonho também de ser aprovada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Conquistei essa aprovação, acabei não tomando posse, vocês podem me conhecer um pouquinho melhor lá pelo meu Instagram, @concurseira, _com_afim. Lá eu sempre falo sobre isso, que eu acabei não tomando posse, passei em outros concursos, mas esse concurso de fato foi um sonho para mim, porque para mim, na minha opinião, é uma oportunidade que não tem igual em se tratando de concursos de tribunais e até considerando outras áreas, tá? Como eu estava falando, né? Por que a melhor porta de entrada para os concursos públicos, Lara? Por que você acha que faz sentido eu prestar o concurso de escrevente do Tribunal de Justiça de São Paulo, dentre tantas oportunidades que a gente tem aí? Pessoal, eu acompanho concursos há bastante tempo mesmo aí, como eu falei para vocês, mais ou menos desde 2018. Trabalho com concurso público hoje, na orientação de estudos da LS Concursos, além de ser produtora de materiais para concursos, né? Então, a gente observa, a gente está sempre atento, sempre ligado a todos os concursos que saem por aí, tá? E não tem mesmo igual o TJ São Paulo. E eu vou explicar para você agora o porquê da especificidade e do porquê é tão especial esse concurso, tá? Primeiro, ele nomeia muito. Vocês já devem ter ouvido a expressão TJ São Paulo zero lista. O que isso quer dizer? O último concurso, por exemplo, que nós tivemos para a capital, nós tivemos vagas em cadastro reserva. Mas esse nomear muito, pessoal, quer dizer que todo mundo que passa, especialmente na capital, tá? Todo mundo que é habilitado ali, tem uma chance muito boa de ser chamado. É coisa de 1.500 escreventes sendo nomeados na capital. Vocês têm ideia? Vocês conhecem outro concurso assim, com todas essas características que eu vou passar para vocês, vocês vão ver que vocês não conhecem, tá? Então, esse é o primeiro ponto. É um concurso que você vai ter muitas pessoas que vão se tornar escrevente, muitas pessoas que serão nomeadas, tá? Como eu falei para vocês, historicamente feito pela Banca Vunesp, que é a nossa queridinha, né? A regularidade de provas, que eu também já expliquei essa questão do vencimento de 1 ano prorrogável por igual período, a cada 1 ou 2 anos a gente tem prova com a expectativa do TJ, a princípio, para o interior, agora no ano de 2026. E outro ponto muito importante que eu preciso ressaltar aqui para vocês. A similaridade do conteúdo programático do TJ São Paulo de uma prova para outra. Até o ano de 2024 foi praticamente idêntico esse edital. Foram, sei lá, 20 anos de um edital praticamente idêntico em relação a conteúdos programáticos, salvo atualizações, obviamente, né? No último concurso, a gente teve algumas alterações no padrão dessa prova, mas ainda assim, o núcleo duro dela se manteve, continuou sendo similar. Eu vou explicar um pouquinho para vocês das diferenças já já. Mas o aluno que vinha estudando, que vinha se preparando para o TJ São Paulo, considerando aqueles editais lá antes de 2025, de 2024 para trás, ele conseguiu pegar o barco andando aí no pós-edital do TJ 2025 e fazer uma bela preparação, porque, como eu falei para vocês, continuou sendo muito similar e vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa prova já já, tá? Além da similaridade do conteúdo programático, regularidade de prova, Banca Vunesp, o fato de nomear muito, a gente tem também, como todos os concursos públicos, né? Todos não, mas muitos concursos públicos, estabilidade, os benefícios e, como eu mostrei para vocês, é sim uma remuneração bem justa, tá? Tem muita gente que, da região Nordeste, por exemplo, alguns alunos meus falam, Lara, mas essa remuneração dá para viver em São Paulo? Pessoal, o custo de vida em São Paulo, como vocês sabem, ele é mais alto, mas dá sim, é uma remuneração bem bacana, você vai conseguir morar bem, você vai conseguir comer bem, claro, é uma vida de luxo, né? Quando a gente procura o serviço público, o que a gente quer é uma vida tranquila, estabilidade e uma remuneração justa. Vocês vão ter isso no Tribunal de Justiça de São Paulo, que apesar de um concurso de nível médio, ele tem uma remuneração bem bacana, tá bom? Agora eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a prova, tá? Antes da prova de 2025, da última prova do ano passado, essa prova tinha 100 questões. Agora nós tivemos uma redução para 70 questões e o acréscimo da redação.
mais uma vez, lá atrás, 100 questões, e depois havia também uma segunda fase, que era uma prova de digitação. Agora, 70 questões, mais uma prova de redação, que eu vou explicar já já. Ambas são no mesmo dia. Tanto as questões quanto a redação serão feitas no mesmo dia, e o tempo de prova ali são 5 horas. Uma prova extensa, né, pessoal? Bom, falando um pouquinho das questões por matéria aí. A gente tem língua portuguesa com 16 questões, antes era 24 questões, tá? A parte de direito, nós vamos ter 30 questões agora, porque antes era 40, virou 30, tá? Entre elas, entre as matérias de direito, né? Direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, direito processual civil e a parte de legislação interna ali do TJ São Paulo, tá? Que inclui a parte de normas da Corregedoria Geral de Justiça e algumas outras que eu vou explicar também posteriormente. Temos ainda a prova de atualidades, normalmente vem a atualidade junto com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, cobrando 4 questões dessas duas matérias. Matemática, o que antes era 6, agora virou 4, o que eu considero muito bom, porque essa é uma dificuldade geral dos alunos que estudam para o TJ São Paulo. Então, pense, a gente reduziu 2 questões aí. São só 4 questões para você enfrentar. Obviamente, tem que ter uma preparação com antecedência, mas se você se esforçar ali, o necessário não vai ser 4 questões de matemática que vai te derrubar, tá bom? Bom, informática, o que antes a gente tinha 14 questões, caiu para 9. E raciocínio lógico, que antes a gente tinha 10 questões, caiu para 7 também. Raciocínio lógico é uma matéria que algumas pessoas costumam ter bastante dificuldade, inclusive na última prova do TJ São Paulo Escrevente 2025, foi uma prova que eles pesaram a mão aí em raciocínio lógico. TJ São Paulo é sempre assim, eles escolhem uma matéria que eles vão dar uma complicadinha. E nessa última aí foi raciocínio lógico. Tá bom? Mas vejam aí, português 15, 30 de direito, atualidades de direito da pessoa com deficiência 4, informática 9, matemática 4, raciocínio lógico 7. Então, a gente vai ter aí uma prova objetiva, caráter eliminatório e classificatório, que eu vou explicar já já, e a redação que tem caráter eliminatório, vou explicar também, tá bom? Vejam que é uma prova que tem uma quantidade razoável de questões de direito, tá? Então, é importante ter isso em mente. O aluno que estudou, fez nível médio, não fez nível superior em direito, ele vai estudar direito, de repente começar agora, a partir do 0, mas não é um bicho de 7 cabeças. Uma coisa eu afirmo para vocês, as matérias que mais derrubam no concurso de escrevente são as matérias básicas ali, português, matemática, informática, raciocínio lógico, porque direito vocês vão estudar bastante. O TJ São Paulo cobra as matérias de direito de uma forma bem literal, tá? Bem pautada na letra de lei. Então, não se assustem com essa informação. Eu falo isso porque eu mesma não tenho formação em direito, eu tenho formação em administração pública. E a primeira vez que eu ouvi falar desse concurso, eu bati o olho ali, eu falei, caramba, processo civil, olha tanto de assunto, direito penal, coisas que eu nunca estudei na minha vida. E esse não foi uma entrave para mim, pelo contrário, foi o que eu sempre deslanchei ali, ficando um pouco mais amarrada às questões de matérias básicas. Então, você que é iniciante aí, que não conhece esse concurso, não se assuste com direito, de verdade, você vai pegar bem legal. Dando continuidade aqui, ainda sobre a prova, né? O bloco 1, que são as questões de português, que nós teremos 16 questões, como eu expliquei para vocês, ele é eliminatório. O que isso quer dizer? Você tem que fazer metade das questões para não ser desclassificado do concurso. Então, tem que fazer 8 aí. Em relação a conhecimentos de direito, também as matérias de direito ali, contando essas 30, elas são eliminatórias. Você tem que fazer pelo menos 15 dessas questões para não ser desclassificado. Mas eu já adianto para vocês, não adianta nem considerar isso, pessoal, porque o aluno que vai ser de fato aprovado no concurso de escrevente, ele vai estar voando nessas matérias, certo? Então, esse mínimo aí, ele é muito baixo.
A ideia é fazer bem mais do que 8 questões de português e 15 questões de direito. Então, isso aí é meramente ilustrativo, digamos assim, tá? Falando agora da parte de conhecimentos gerais, que eu, como eu falei para vocês, eu considero essa a parte mais difícil, é a parte que eu tive mais dificuldade, que os meus alunos têm mais dificuldade, e aí ela é apenas classificatória, tá? Ou seja, você não tem que fazer um mínimo. Nela nós teremos 24 questões, 4 atualidades, 4 matemática, 9 informática, 7 raciocínio lógico. Um ponto que eu gosto de ressaltar também é a importância de português nessa prova. Por quê? Entre as matérias, português é o primeiro critério para separar os candidatos empatados, tá? Então, no TJ São Paulo, muitas notas ficam iguais. Então, esse critério passa a ser muito importante. Se você tirou a mesma nota que outro candidato, porém, em português você fez uma a mais, você passa na frente dele, entende? Então, português é, na minha opinião, a matéria mais importante desse concurso, tanto pela quantidade de questões, quanto por ser esse critério de desempate que eu trouxe para vocês. Em segundo lugar, a gente cai aí para as questões de direito, no critério de desempate. Então, português e direito. Falando um pouquinho da redação, tá? É uma redação dissertativa, argumentativa, que vai contar até 40 pontos na sua prova, mas você tem um mínimo para também não ser desclassificado, tá? No caso da ampla concorrência, você tem que fazer 20 pontos, e no caso das vagas reservadas, né, para pessoas negras, indígenas, pessoas com deficiência, são 16 ao invés de 20 dos 40 pontinhos. Ainda elogiando a Banca Vunesp. Na prova de redação da Banca Vunesp, também não precisa se desesperar. Diferente de outras bancas, que são, em geral, mais complexas, que pedem, por exemplo, temas mais filosóficos, como a FCC, a Vunesp não. A Vunesp, assim como nas suas questões, é objetiva na sua redação também. Então, é só treinar ali, tá? O padrãozinho da banca, aquele padrãozinho de 4 parágrafos, introdução, 2 desenvolvimentos, uma conclusão, fazer um texto bem coeso, amarrar certinho um parágrafo com o outro, fazer uma bela conclusão. Tá feito, gente. A Vunesp não quer que você invente a roda, que você dê as soluções dos problemas que ela colocar ali para você. Ela quer ver como que você argumenta, como que você amarra suas ideias. Então, também não precisa se desesperar. Eu sei que tem bastante gente que assusta ao ver redação em uma prova, mas fiquem tranquilos. Também não vai ser algo que vai ter grandes dificuldades para vocês. Até porque ela pede para que você faça somente 20 pontinhos, né? O que não é uma coisa muito absurda assim. E esses pontinhos, pessoal, na prova de redação, eles são eliminatórios. Então, você tem que fazer esse mínimo para não ser eliminado. Porém, você não precisa tirar uma nota super alta, beirar os 40 pontos ali, porque isso não vai contar na sua classificação. Tá? A prova de redação é somente eliminatória e não classificatória. Espero que tenha ficado claro para vocês isso. Ou seja, fazendo a metadinha ali, check, tá? Você já fez a sua parte e tá lindo. Não precisa fazer aquela mega redação, redação nota 10, certo? Um pouquinho de língua portuguesa aí, a Vunesp cobra sempre esse conteúdinho aí que eu coloquei para vocês: crase, pontuação, colocação pronominal, regência, figura de linguagem. Esse é o padrão aí da Banca Vunesp. Vocês vão ver vários editais, especialmente de ensino médio, que a gente nota esse conteúdo programático sendo cobrado. Quem já vem estudando ou já fez provinhas da Vunesp vai ver que esse padrão ele se repete, tá? As 16 questõezinhas de português, as 30 questões de direito, como eu falei para vocês, dividido entre direito penal, direito processual penal e direito processual civil. Adiantando, direito penal é uma matéria que os alunos costumam ter um pouquinho de dificuldade, especialmente no começo, mas não é extensa para o TJ São Paulo, enquanto essas duas matérias processuais, sim, elas são mais extensas. Eu, particularmente, gostava muito de estudar para direito processual penal e tinha mais dificuldade em direito processual civil, mas nada aqui, muita leitura de lei seca,
e questões sempre, né? Nada que isso não faça com que você chegue preparado aí para essa prova. Nós temos também direito constitucional, o direito administrativo aí, essas cores em destaque aí, que estão com marca-texto, são as diferenças do último concurso, porque 2024 para trás não cobrava esse conteúdo aí ressaltado, e a partir de 2025 começou a ser cobrado, tá? Ainda falando um pouquinho de legislação interna, a gente tem, como eu falei para vocês, uma parte de normas da corregedoria, que também é um conteúdo extenso, o regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que também é extenso, salvo engano, pessoal, eu acho que não foi cobrado na última, não caíram questões na última prova, eles colocaram no edital, mas acho que não caíram questões. Enfim, caindo ou não, a gente tem que estudar a parte de regimento interno também, que confesso que ela é extensa. E falando aí de resolução 850/2021, tá? Que é que se relaciona ao teletrabalho, e também resolução 963, que é aquela que fala do sistema EPROC, lei complementar 1111 de 2010, que fala do planos e cargos e carreiras, em se tratando dessas duas resoluções e dessa lei complementar, fiquem super tranquilos. Foi um acréscimo no último concurso, mas é um conteúdo bem enxuto, diferente de regimento interno e normas da corregedoria. Em relação à matemática, assim como o português, padrãozinho da banca VUNESP, a parte de geometria eu considero a mais fácil desse concurso. Eu sempre falo para os meus alunos, estudem bastante geometria, porque uma questão, pelo menos, vai cair, você vai conseguir matar. Eu falo que geometria, apesar das dificuldades aí da maioria dos alunos em matemática, a geometria, ela é mais objetiva, visual, digamos assim. Então, os alunos, de fato, costumam ir melhor na matéria de geometria, eu mesma. Então, eu falo para o aluno, tá com dificuldade aí, não tá dando tempo de estudar, jamais pule geometria. Pelo menos essa questãozinha você vai matar, já fica essa dica aí para vocês, tá? Mas a preparação de matemática, de fato, ela vai exigir um médio e longo prazo para você que tem dificuldade ficar bom. Tá aí a importância também de começar a sua preparação com antecedência, tá? Informática, a gente tem Windows, Word, Excel, correio eletrônico, Teams, internet, OneDrive, que mais? Acho que eu falei tudo, né? Também bem padrão da banca VUNESP. E é uma matéria que, falando por experiência própria, você consegue pegar rápido. É uma matéria extensa, mas dá para o aluno zerado ficar bom rápido. No começo é bem assustador, mas fiquem tranquilos que vocês vão desenrolar. Informática também. Parte de raciocínio lógico, mesmo padrão de outras provas da VUNESP, com 7 questõezinhas, e de fato a última prova foi mais pesadinha. Eles pesaram a mão aí em raciocínio lógico. E agora eu quero falar com você sobre o planejamento de estudos pré-edital da LS Concursos. Pessoal, os nossos alunos já estão estudando pesado para o TJ São Paulo, aguardando essa prova que deve vir no final de 2026. Muitos dos nossos alunos já vêm estudando como se tivesse um edital publicado. Por que você está falando isso, Lara? Gente, é o seguinte, esse concurso é muito famoso. E por conta dessa frequência de provas, esse edital similar todos os anos, a banca VUNESP, que é uma banca muito gostosa de se estudar, por conta de tudo isso, as pessoas fazem carreira nos estudos para o TJ de São Paulo. Não passou em um concurso, no outro passa. Gente, foi exatamente isso que aconteceu comigo, inclusive. Eu sou prova viva de que esse é o tipo de concurseiro do TJ São Paulo. Então, não adianta ficar nesse momento esperando publicação de edital ou o edital esquentar para começar a estudar. Por conta disso, a gente já tem o planejamento de estudos pré-edital para você que quer fazer uma preparação profissional para o concurso de escrevente, de forma que não dê brecha aí para a reprovação. Claro que depende muito do seu esforço também, tá bom? Nós, na LS, nós já temos tradição no concurso de escrevente, basta entrar nas nossas redes sociais, LS Tribunais, LS Concursos e @concurseira_com_afinco.
são muitos aprovados no concurso de escrevente. O nosso planejamento, ele é muito bacana, eu vou explicar também para vocês. Então, vocês vão lá, entrem nas nossas redes sociais e comprovem isso. Nós vamos ser o seu parceiro até a prova para te ajudar a conquistar essa aprovação. O que estudar, quanto, como, por onde, tudo isso, você que é aluno LS não vai precisar se preocupar. Ou seja, todo o planejamento, organização e controle dos seus estudos fica com o seu professor orientador e com a LS Concurso, para você ter mais tempo e disposição e energia para focar no que não dá para terceirizar, né? Que são os estudos. Então, todo o resto fica com a gente, tá? O estudo na LS, ele é feito por metas semanais, com a indicação que tudo que você vai estudar, ou seja, toda semana você recebe uma meta com indicação de tudo que você vai estudar, de acordo com a sua necessidade e o seu nível, certo? Então, as baterias de questões já vão estar lá, você não vai precisar montar filtros, são baterias de questões já feitas por especialistas, dicas de estudo já feitas por especialistas, como resumos, pontos importantes das matérias, especialistas mesmo, tá? O pessoal aprovado no concurso de escrevente de TJ São Paulo, assim como eu. A gente também vai indicar os melhores materiais com melhor custo-benefício para você estudar, e a Aluna LS tem desconto especial em vários materiais indicados por nós. Temos ainda os relatórios de desempenho. Bom, vamos lá falar de revisão. Você não vai precisar se preocupar com revisão. Toda a revisão será indicada para você nas suas tarefinhas, falando exatamente o que revisar e como revisar. Para você que vem procrastinando aí as revisões, é uma mão na roda também, uma otimização muito grande dos seus estudos e um aprimoramento, afinal, você vai estar sempre revisando com uma frequência necessária aí, que a gente sabe, né, estudando sozinho, a gente acaba muitas vezes negligenciando a revisão e acaba esquecendo os conteúdos. Agora, voltando para o relatório de desempenho, a cada 4 metas que um aluno estuda com a LS Concurso, o seu professor orientador vai fazer um relatório do seu desempenho, vai observar ali o seu desempenho no site da LS, como você está indo em cada matéria, em cada assunto, vai comparar o seu desempenho com outros alunos que estejam estudando o mesmo que você. Então, os reforços, eles são contínuos. A ideia é essa, melhoria contínua, e não seguir os estudos ali, deixando muitas lacunas de conhecimento para trás. Para mim, relatório de análise de desempenho, cerejinha do bolo da orientação de estudos da LS Concursos, tá? Além disso, pessoal, diferente de qualquer outra orientação de estudos, o contato com o professor orientador, ele é direto. Você tem o WhatsApp do professor orientador, você tem o e-mail dele e você pode mandar todas as perguntas que você tiver necessidade. Então, professora, eu não entendi o que é para fazer nessa tarefa. Professora, eu estou com muita dificuldade nesse assunto, você tem alguma dica para me passar? Você pode me ensinar, professora, como faz os meus resumos, como eu posso otimizar os meus resumos, as minhas anotações sobre técnica de estudo? O orientador acompanha o aluno até a posse. É bem bacana o relacionamento entre professor e orientador e aluno, é uma relação de fato humana, uma relação próxima, e, como falei, o professor orientador está sempre disponível ali para ajudá-lo. Não é um robô não, tá? Somos nós mesmos conversando com os nossos alunos. Além disso, nós temos mentorias VIP e várias outras ferramentas que são exclusivas da metodologia LS. A metodologia LS, pessoal, é muito validada, mais uma vez eu reforço, para vocês entrarem nas nossas redes sociais e verificarem os depoimentos dos nossos alunos, para vocês comprovarem como a LS é uma empresa séria e é uma empresa especialmente muito humana. A gente preza muito por esse contato próximo com o aluno, afinal, lidar com concursos públicos, trabalhar com concurso público é trabalhar com sonho. Concurso público hoje, pessoal, não é como antigamente. A pessoa se preparava mais ou menos, ou nem se preparava e ia fazer prova. Não. Hoje, concurso público é um projeto de vida. As pessoas muitas vezes param tudo só para estudar para concurso. Então, é algo que nós na LS levamos muito a sério, tá bom? Lembrando, tanto o aluno iniciante quanto o aluno experiente pode estudar
com a gente na LS Concursos. O que seria o aluno iniciante? Você que está zerado, mal conhece a prova de escrevente, nunca estudou para nenhum concurso de escrevente, está conhecendo essa prova agora, se interessou, você pode estudar com a gente do zero, que a gente vai te pegar pela mão para você fazer a sua preparação. E você que já vem estudando, que já reprovou no TJ de São Paulo, que não sabe mais o que fazer para melhorar nesse concurso, ou então que já está com uma base bem formada, mas ainda não o suficiente para passar, vem com a gente que a gente vai fazer aquele estudo fino, aquele seu aprimoramento, o que você precisa, aquele pezinho a mais para você garantir a sua aprovação no concurso de escrevente TJ de São Paulo de 2026, certo? Como já falei, por favor, não espere a publicação do edital para você começar a sua preparação. Não dá tempo. Os próximos aprovados estão começando a estudar agora ou já reprovaram em outro CJ São Paulo e continuam estudando, entende? A antecipação é muito estratégica para você garantir a sua aprovação nesse concurso. Me ouçam, eu gostaria muito que tivessem me dado esse conselho lá atrás. Quando eu conheci o concurso de escrevente, o concurso de 2018 ele já tinha sido publicado. Então eu estudei intensamente, gente, muito intensamente, durante 3 meses. Não foi o suficiente. Embora eu tenha garantido uma boa nota na época, eu fiz acho que 77, o corte foi 85, foi bem distante da aprovação. Eu já fiquei feliz, já entendi que aquele concurso era para mim, que eu devia insistir nele, mas infelizmente não foi suficiente para garantir uma aprovação. Então, com a minha experiência, eu passo para você. Comece agora. Não fique se perguntando, mas que mês que vai sair? Será que sai fim do ano? Será que não sai? Não fique se perguntando. Organize-se para começar a sua preparação o quanto antes, para brigar com essa galera que já vem estudando em altíssimo nível. E eu te convido a fazer a sua preparação com a empresa que mais aprova no Brasil, que é a LS Concursos. Basta que você agende uma entrevista com um dos nossos professores orientadores. Lembrando, essa primeira entrevista, ela é gratuita para você conhecer a metodologia LS. Você pode ir no site da LS, escolher uma entrevista comigo ou outro professor orientador que te agrade. Nós vamos amar te acompanhar nesse projeto de vida aí, tá? Eu queria agradecer a presença de vocês. Essa fotinho aí eu sempre gosto de colocar nas lives que eu faço, porque sou eu, lá no ano de... na pandemia, gente, porque eu reprovei em 2018, segui estudando, né? A prova só veio em 2021 por conta da pandemia, então essa foto aí devia ser eu estudando para o TJ de São Paulo, lá para o concurso, lá para o ano de 2020, mais ou menos, uma concurseira cheia de sonhos. Tenho certeza que, assim como você que está do outro lado, eu consegui garantir a minha aprovação, você também vai. Basta que estude com antecedência e bastante organização, tá bom? Agende uma entrevista e, se precisar também, pode me mandar mensagem ali, @concurseira_com_afinco. Tem muitas informações no meu Instagram e eu vou adorar bater esse papo com você. Mais uma vez, TJ São Paulo, escrevente, a melhor porta de entrada para os concursos públicos. Se você não conhecia, comece a ficar de olho nesse concurso aí, porque ele pode mudar a sua vida, assim como já mudou a vida de milhares de pessoas, tá bom? Muito obrigada pela participação, estou à disposição para conversar com você quando quiser no Instagram e muito obrigada. Beijos, tchau, tchau.